Eu sou Luna Vitrolira, sou poeta de Recife, Pernambuco. Eu tenho 24 anos. Eu comecei na literatura ainda quando criança, aos 14 anos de idade, muito influenciada pela cultura popular, que eu conheci através de um grupo chamado Cordel do Fogo Encantado, que era uma banda de Arco Verde. Lirinha era o vocalista. E aí Lirinha, ele declamava poetas como Chico Pedrosa, como Zé da Luz, como João Paraibano, Ivone de Vila Nova. E aí nos shows, eu muito novinha, fui me interessando por aquilo ali que eu ia ouvindo, sabe, me tomando assim, e eu pesquisei esses poetas. Até que no Bienal do Livro de 2007, eu conheci Marcos Passos, eu conheci Ezio Rafael, Ismael Gaião, Chico Pedrosa, e vários poetas que são do sertão de Pernambuco e que me levaram para uma cidade chamada São José do Egito. E lá em São José do Egito, que é uma cidade conhecida como berço imortal da poesia, onde tem uma cultura do repente muito forte, né? Eu comecei ali a trilhar o meu caminho na poesia enquanto escritora, enquanto poeta, enquanto declamadora. Então, o meu processo e a minha trajetória na poesia e na literatura, ela vem de dentro. Ela vem de dentro do estado para fora. Só depois é que eu vim descobrir a cena literária do Recife, a cena literária, digamos assim, nacional. Então, nomes como João Cabral de Melo Neto, como Alberto da Cunha Mello, Drummond, Mário de Andrade, Mário Quintana, foram nomes que foram me aparecendo ao longo dessa minha trajetória, na minha adolescência, na minha juventude. A minha base principal é justamente essa poesia popular. E aí eu comecei a desenvolver esse meu processo criativo com base na poesia metrificada, fazendo literatura de cordel, fazendo improviso, fazendo repente, né? Pensando muito na poesia enquanto métrica, enquanto forma. E aí, com o tempo, eu fui abrangendo um pouco mais as possibilidades e descobrindo os sons e os ritmos que o verso livre que o verso branco podia trazer, né? Então eu começo pela métrica e vou me libertando aos poucos, né, dessa forma, desse formato. E aí o meu processo criativo, ele acaba sendo muito múltiplo nesse sentido, porque para mim tanto faz pensar na poesia enquanto forma, enquanto métrica, pensar no seu ritmo, pensar na sua rima, pensar nela enquanto enredo, construção assim poética, contar uma história como da literatura do cordel, como também ser influenciada por outras formas assim de pensar, uma forma mais livre, uma forma mais liberta, né? Então, hoje eu escrevo muito mais poesia livre. E aí essa poesia, para mim, ela está em todo canto, né? Ela está no dia a dia, ela está numa conversa, porque a poesia, na verdade, ela de fato está em todo canto. Basta a gente ter olhos e ouvidos atentos a ela. E eu acredito muito nisso. Então eu estou sempre muito aberta a receber o que a vida e o mundo quer me proporcionar. E aí a minha poesia surge muito disso. Eu não acredito muito na ideia de inspiração. Eu acho que a inspiração e essa respiração e a intuição e o trabalho está tudo junto, está tudo somado. Eu acho que é mais uma questão de você estar disposto a mesmo prestar atenção e a falar sobre ter o que dizer, do que de fato esperar, sentir alguma coisa ou sentir, sabe, esperar que algo aconteça dentro da gente. Assim, eu acho que é uma soma de tudo isso. Então esse meu processo vem muito dessas várias possibilidades. De repente ter alguém conversando numa parada de ônibus, dentro de um bar, e aí me vir um insight, eu pegar aquilo dali e transformar aquilo dali em algo que eu queira dizer, né? E aí isso gerou o trabalho passional, gerou antropologia, gerou vários trabalhos assim que eu tenho feito e realizado. E conta um pouco mais sobre a tua poesia, do que exatamente ela fala, de si, como o processo de amadurecimento, o que mudou na tua poesia, o que tu gostaria de passar, de atingir com a tua poesia. Então, hoje o meu pensamento de poesia é um pensamento, digamos assim, mais preocupado em levar mensagens para as pessoas, né? Eu estou com um projeto chamado Passional, e aí é um projeto em que eu trabalho problemáticas do nosso cotidiano e uma visão de amor que não é esse amor romântico, porque não é o amor romântico que a gente encara no dia a dia. A gente é passional em vários sentidos, assim. Então a escrita desse livro ela é passional, os temas são passionais e eu tento retratar um pouco do lugar da mulher nessa sociedade que é extremamente passional, da violência que a gente sofre dentro de casa, no trabalho, que as adolescentes sofrem na escola, na universidade, enfim. O trabalho que eu tenho feito agora, ele tem tido essa preocupação, né?
de comunicar. Eu acredito muito no poder da comunicabilidade, da representatividade. Então, meu trabalho tem caminhado nessa trajetória. E tu, como uma mulher nova e escritora brasileira, tu sente que tem espaço neste meio para as mulheres ou alguma coisa que está sendo conquistado ainda? Como eu falei, eu venho do sertão, né? Minha trajetória começa no sertão e que é um ambiente na poesia majoritariamente masculino. A glosa, o repente, o ambiente da declamação, da poesia, de uma forma geral, ele é majoritariamente masculino. Então, eu comecei na poesia vendo pouquíssimas mulheres ali e tendo pouquíssimas mulheres também como referência. Mas hoje, depois de 10 anos, eu comecei aos 14, estou com 24, depois de 10 anos de trajetória nessa poesia, nessa vida, eu percebo que espaço há, e há muitas mulheres fazendo também, né? A gente aqui também não está muito atento, né, no que as mulheres estão produzindo. Então tem espaço sim e tem muita mulher muito boa fazendo muita coisa bacana. É a gente procurar, a gente estar atento, sabe? Eu não acho que a gente esteja errada em brigar pelo nosso espaço, em brigar por uma literatura, por uma poesia que coloque a mulher como centro e coloque a literatura e a poesia como forma de lutar pelos direitos e de comunicar e de fazer crítica. Eu acho que a literatura está cada vez mais aberta para isso na poesia e na prosa. Eu acho que esse é o caminho. Muita mulher fazendo muita coisa boa. E quais as dificuldades que tu já enfrentou ou que tu tem enfrentado em relação de parceria, a conseguir uma visibilidade no teu trabalho ou de pessoas que tu conheça? As dificuldades eu acho que são muitas para muita gente, porque da mesma forma que a internet ela abrange e ela te dá a oportunidade de difundir teu trabalho, ao mesmo tempo ela também traz muita informação e sobrecarrega muito aquele universo, então fica difícil das pessoas filtrarem, das pessoas te encontrarem ali. Então, para mim que venho do Nordeste, que venho de Pernambuco, que venho de Recife, é um pouco mais difícil alcançar a mídia. Porque, querendo ou não, a gente que é de lá está muito fora do eixo sul-sudeste, né? É muito mais fácil a gente se tornar conhecido vindo para as bandas de cá do que permanecendo lá. Então, a gente tem muita produção, tem muita gente fazendo coisa bacana na música, na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas, no cinema, mas a gente consegue comunicar pouco, consegue trazer pouco. Isso porque a mídia não está de olho na gente, não está de olho no que está acontecendo lá e nem a mídia de lá consegue comunicar para cá. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade. Fora isso, a gente passa por uma dificuldade hoje que é uma pane geral advinda mesmo da crise. Então os apoios, os patrocínios, eles estão cada vez mais escassos, o que era sólido está cada vez mais fragilizado. E aí a importância de projetos colaborativos, de projetos alternativos, independentes, né, que sejam realizados mesmo que à custa de muito esforço, de muito sacrifício, né? E aí surge o Estados em Poesia, e aí se mantém a balada literária, a Festipoa literária e vários outros eventos de literatura, né? A Palavraria, por exemplo, é um exemplo dessa força e dessa garra para manter um ambiente que é encontro de poetas e de escritores daqui da cidade de Porto Alegre, e assim como aqui lá também. Então são dificuldades que a gente vive passando e tem que criar estratégias, sabe, para lidar com isso. Enquanto mulher eu sofri algumas dificuldades também, por esse meio ser majoritariamente masculino, e ali você tem que manter uma postura, você tem que manter uma imponência e mostrar do que você é capaz e que você tem aquele espaço e que você vai ocupar aquele espaço. Né? Passei muito por isso também. E então tu pode dizer que como artista, o teu trabalho é também uma certa resistência, que poesia torna-se uma certa resistência nos tempos de crise que estamos vivendo hoje. Na verdade, só pelo fato de escolher trabalhar com poesia já pressupõe resistência. Porque existe ainda uma percepção da poesia como a prima pobre da literatura. Aquilo que fica ali meio à margem, sabe? Existe ainda uma ideia de que a prosa é muito mais difícil de se fazer, porque é muito mais elaborada, porque um romance ele precisa ter um raciocínio lógico e se estende por 300 páginas. E um poema parece ser algo que é fácil e qualquer pessoa pode fazer, quando na verdade não é. A gente que trabalha com poesia, todo mundo que trabalha com poesia sabe que não é bem assim que funciona, né? Então só pelo fato de trabalhar com poesia já é uma atitude de resistência. De você lutar pela palavra no formato poesia já é resistência. E só para complementar, né, falando do trabalho, falando sobre esse processo criativo do romance,
e que não é mais assim, e que tu trabalha justamente com essas insights do cotidiano, né, para trazer para o teu trabalho. Eu acho que isso, eu particularmente acho isso muito legal, porque tu traz uma realidade na palavra, a realidade falando das violências das mulheres, falando da menina, falando da tua cidade, de onde você veio. E quando a gente se fala em romance, na poesia, é uma coisa muito às vezes irreal, né? E quando a gente traz esse cotidiano do trem, do ônibus, daquilo que a gente passa, daquilo que a gente vive, é muito mais tocante, mais dá para se identificar mais, né? E eu acho que isso são poetas novos, pelo menos que eu conheço, que conseguem trabalhar com isso muito bem. Concorda com isso? Eu concordo com isso e, na verdade, é um processo que é muito natural. A gente vai pegar assim a trajetória, a história da literatura. Naturalmente, a gente começa sempre a estudar um movimento literário pelo contexto histórico. Então, tudo que a gente faz hoje, a arte de hoje, os movimentos artísticos de hoje, das diversas linguagens, é um reflexo do momento político, social e econômico que a gente vive. Então, é indiscutível, né? Acaba que a realidade ela precisa extrapolar o que é palpável aqui. A gente precisa ter outras formas de gritar, né? Então, de denunciar, de criticar. Então, a realidade, ela vem à tona. Porque, como eu falei, a poesia vive um momento muito, muito forte na questão da oralidade. Então, o fato de você tirar o poema do livro e o livro da estante e levar para as pessoas, traz para a gente um poder. E esse poder é a comunicação. E a comunicação através da poesia ela é mais forte porque a poesia tem a intenção, o objetivo de sensibilizar, de humanizar, como diz Antônio Cândido. Então, se a gente tem ela como instrumento, como arma política, como meio de transformar a realidade, por que não trazer esse momento conturbado, histórico que a gente vive para ela como uma forma de lutar e de brigar pelos nossos direitos e pelo nosso momento, por dias melhores e por um mundo melhor. Eu acho que é justamente esse movimento, assim. E só pra gente fechar um pouquinho, eu gostaria que tu falasse dessa trajetória tua, que tu veio de lá e quais são os eventos que tu tem participado, né? Se tu tem alguma coisa já lançada, um livro em processo, pode nos contar sobre isso. Eu comecei, como eu falei, muito nova, lá em Recife, Pernambuco, e algumas pessoas na minha trajetória foram muito importantes para a minha profissionalização nesse meio literário. Então, nomes como Cida Pedrosa, Gilmar Muniz de Brito, Homero Fonseca, Lirinha, o próprio Marcos Passos e vários outros poetas foram importantes para mim porque me inseriram nesse mercado cultural e me fizeram participar de muitos eventos literários importantes. Eu destaco entre eles a Balada Literária, a Festival Literária, o FIP, que é o Festival Internacional de Poesia lá de Recife, Festival de Inverno, Pernambuco Nação Cultural, Clicertão. Então, por meio desses festivais, Bienal do Livro, Festival A Letra e a Voz, tem vários, assim. E Marcelino Freire foi para mim e sempre será, assim como Lirinha, uma pessoa super importante, porque é uma pessoa que abraça a nova geração. É uma pessoa que está atenta, antenada a tudo que está acontecendo e faz com que a gente que está surgindo consiga mostrar o nosso trabalho. Então foi com muita ajuda dele, com a parceria dele, que eu consegui participar de muitos festivais e produzir inclusive meu primeiro livro, que é o Passional, que eu vou lançar oficialmente no segundo semestre. E aí esse livro passional traz justamente esse tema dos crimes passionais que trazem o amor com essa máscara do amor romântico, mas que na verdade a gente pode questionar se é amor mesmo ou não. E aí, além disso, trabalho como pesquisadora da poesia oral de tradição do sertão de Pernambuco. E aí trabalho com um projeto Mesa de Glosas, chamado De Repente Uma Glosa, que é essa poesia de improviso do sertão do Pajeú. E fora esse projeto, trabalho também com Estados em Poesia, que a gente procura reunir poetas de diversos estados do Brasil em rodas de poesia, de declamação de poesia, de récita performática, né? Como uma forma da gente lutar pela palavra, pela poesia, como resistência, e aí confundir nossa geografia, misturar sotaques, dar mãos, somar vozes, sabe? Fazer com que a poesia abra uma possibilidade de ciranda, né? Em que as coisas girem sempre fluam energeticamente.
Ótimo. E o que tu deixaria, assim, pra gente finalizar, talvez uma visão otimista, né, sobre o futuro da literatura e sobre tu fazer parte dessa nova geração também. E como tu talvez visse que o teu trabalho pode atingir e andar junto com essa nova geração que tu também diz que vem da música, da literatura, do teatro. O que isso pode ser bom culturalmente para o nosso país, para o momento que a gente vive hoje, que é um caos, né? Eu sou sempre muito otimista. Eu posso trazer como referência o cenário cultural artístico de Recife. Então eu vejo que depois de mim e das pessoas que começaram na poesia e na literatura comigo, tá vindo muita gente que está continuando a alimentar e a movimentar essa cena, fazendo slam, fazendo sarau, sabe, trazendo uma manutenção para essa cena literária e artística de uma forma geral, seja na música, seja no cinema, seja na literatura de uma forma geral, pensando também com ênfase na poesia. E eu vejo muita sede, sabe, de manter isso e de brigar por isso e de usar isso também como arma política para questionar. E isso alimenta, né? Isso faz com que a arte, ela, sabe, cresça e seja cada vez mais explosiva nesse sentido. Então eu vejo que a gente não entende muito bem qual é a dimensão do que a gente está vivendo agora, mas que o que a gente está produzindo hoje, lá na frente, vai ter uma importância muito grande, artística, social, enfim, para a gente conseguir entender o momento que a gente está vivendo hoje, né? Eu me perdi um pouco no mais. É ótimo. Tu pode definir ou sintetizar, ou pelo menos uma palavra, uma frase que veio pra ti, que defina pra ti o que é poesia. Caralho. Sério? Uma palavra que defina pra mim o que é uma poesia? frase, alguma coisa que te remeta alguma citação que você queira dizer. Não, tem um poema curtinho. Eu acho que escrever é a maior das insanidades. Um impulso suicida. O delírio de um corpo convulso em processo de esquartejamento. A automutilação. E se expor pelo avesso é dar por consumada a morte sem volta da impressão, mostrando aos outros os nossos próprios vultos. Certamente um autoatentado. Não há vantagens em mostrar os próprios cornos, unhas podres, nem estrias ou celulites que custamos para esconder. Mas tem um talento para ser louca. Há muita graça em ser o que não se espera. Por trás da porta, entregue aos instintos, sento nas mãos de Deus e danço. Me ponho no punho de Deus e canto. Meu mar encontra o caminho do contratempo e o que flui de mim é libertação. Então a palavra pode ser libertação.